os sensíveis e produtivos esforços do nosso governo para resolver a situação dos descontos associativos irregulares no INSS. Já disse aqui e repito que esse esquema de corrupção foi iniciado dentro do governo Bolsonaro, mas é o nosso governo que está acabando com ele. Parafraseando o ministro da Secretaria de Relações Internacionais e Institucionais numa entrevista que deu, Márcio Macedo, em que ele dizia: a corrupção começou lá atrás, no governo passado, mas vai acabar agora com o presidente Lula e com este governo. Todos os descontos estão rigorosamente suspensos e medidas de mais rigor para a contratação de operações dessa natureza, assim como consignados, foram tomadas, como é o caso da identificação por biometria. 9 dessas entidades foram criadas entre os anos de 2019 e 2022, durante o governo passado, o governo Bolsonaro, algumas delas com personagens que já apareceram nas investigações de corrupção envolvendo compra de vacinas na pandemia da Covid-19. O que significa que são meliantes contumazes, corruptos quase que por natureza, e que agora aparecem também nesse processo. Não bastasse terem tentado roubar o governo naquele processo com a compra de vacinas que não estavam habilitadas para o uso aqui no Brasil, agora aparecem nesse escândalo do INSS. A extrema-direita, que era governo naquele momento, quer atribuir ao nosso governo aquilo que eles não fizeram. No governo do presidente Lula, nós temos a Controladoria Geral da União, nós temos a Polícia Federal, nós temos o próprio INSS com a diretoria renovada, o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, todos estão deixando claramente para toda a população brasileira o que efetivamente aconteceu. Se houver CPI, não pense a extrema-direita de que eles vão ficar nadando de braçada, mentindo, trazendo fake news, fazendo corte, sem que nós venhamos a dar o enfrentamento. Se preparem, se preparem. Nós vamos trabalhar o máximo possível para que a racionalidade prevaleça e não tenhamos essa CPI. Mas se tiver, se preparem porque o enfrentamento vai ser grande. Nós vamos colocar essa questão do INSS em que não vai sobrar pedra sobre pedra. Nós vamos aprofundar a investigação, recaia sobre quem recair. Não seria necessário, porque a Polícia Federal já está fazendo junto com o governo. Mas se for necessário, nós estaremos lá e nós vamos desmascarar aqueles que querem fazer discurso de moralismo e sabe que entre os do seu lado estão vários que concorreram para que essa corrupção começasse e tivesse continuidade. Fica aqui o aviso, se houver CPI, vai haver enfrentamento político e nós vamos talvez até nos antecipar às investigações que estão sendo feitas e vamos mostrar quem é quem no processo do início desse processo de corrupção e quem foi quem em não apurar o que já havia de denúncias importantes sobre esse episódio. Primeiro que a gente sabe que a Polícia Federal não é de governo nenhum, ela deve ser do Estado, né? Inclusive eu tenho uma PEC para a independência e autonomia da Polícia Federal. Agora, a nossa CGU, a nossa AGU, ok, foram vocês que denunciaram o que estava acontecendo? Então por que vocês demitiram o Lupe? Por que o Lupe foi demitido por vocês? É uma pergunta que não quer calar. Eu só espero que vocês não tomem a CPMI como foi tomada no dia 8 de janeiro. Colocaram o relator da base do governo Lula, colocaram o presidente. Tem muito político fanfarrão que apresenta argumento e que desqualifica a opinião do outro. Graças a Deus aqui no Senado a nossa situação é diferente. A gente se respeita, discorda, não desqualifica ninguém. Mas, Girão, você não conhece bem o Lupe Martins. Eu conheço. O Lupe é um homem centralizador. Portanto, o Volney, quando secretário executivo, ele não tinha nenhuma liberdade. Pode ter certeza disso. Eu chequei Pernambuco. Pessoas sérias, probas. Ele é um cara correto. Agora, como é que você quer que ele peça demissão? Porque se ele fizer isso, ele passa um recibo. Então, ele precisa ficar ali, contribuir com a investigação. Eu concordo com você, tem que ser investigação nos dois governos. Agora, é preciso lembrar que no governo Bolsonaro não houve investigação porque ele, presidente Bolsonaro,
queria chamar a Polícia Federal, assim como o Erasmo Carlos, para ser só sua. Isso a gente não pode negar. Tanto que o ministro Sérgio Moro, na declaração dele, quando ele pediu demissão, ele anunciou para o Brasil inteiro que o presidente Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal e que esse foi um dos motivos que o levou a deixar o ministério. Então, é o contrário hoje. Pode ter certeza. Esse doutor Andrei, eu o conheço bem. Esse cara vai ficar na história da Polícia Federal e hoje não há interferência do presidente Lula, do governo Lula, no trabalho da Polícia Federal. Sobre a CPMI, eu penso como você. Obrigado, senador Humberto. A fala do senador Cajuru já responderia integralmente ao questionamento do senador Girão. Mas é importante lembrar que a Polícia Federal ela é de Estado. Mas, diferentemente de no governo anterior, no nosso governo, e não foi só nesse, nos 2 governos do presidente Lula, nos 2 governos da presidenta Dilma, a Polícia Federal teve toda a autonomia, independência para investigar o que quer que fosse. Contra o governo, contra a oposição, contra quem quer que fosse. Não foi exatamente isso que aconteceu no governo passado. Quem não lembra, o presidente da República, naquela famosa e fatídica reunião com os ministros, em que ele dizia que ele não iria permitir que a Polícia Federal ficasse fazendo investigação de gente da família dele. Todo mundo lembra que ele chegou a usar até palavras de baixo calão para dizer que a Polícia Federal estava querendo prejudicá-lo. A Polícia Federal, no governo passado, tentaram com que ela interferisse em investigações importantes, como aquelas da rachadinha, como a tentativa de criar constrangimentos para o COAF, que estava analisando movimentação financeira de gente do governo, até da proximidade pessoal do presidente da República. E por que, então, o governo passado não fez a investigação sobre essa questão do INSS? Eu disse aqui, pelo menos 2 servidores se referiram tanto ao próprio INSS da época, como foram à Polícia Federal para solicitar uma investigação diante das denúncias que havia e que já tinham feito com que esses servidores descredenciassem entidades que agora estão aí com o nome na mídia. Então, não dá para o que as pessoas estão fazendo hoje de dizer, vocês não fizeram nada. E vocês fizeram o quê? Nós estamos fazendo agora e vamos até as últimas consequências. Quanto ao processo, pode ter certeza que vai acontecer prisão. A diferença do que acontece hoje e aconteceu em outras épocas, a Polícia Federal vai fazer como ela fez agora nesse inquérito do 8 de janeiro. É cheio de provas, provas materiais, provas de gravações, de tudo. Que é exatamente para quando isso chegar na justiça não haver nenhuma contestação. Pode ter certeza que vai muita gente presa. Esse careca do INSS, pode ter certeza que o presídio está esperando por ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai. Porque a gente acredita que o Ministério Público, a Justiça e a Polícia Federal vão até as últimas consequências nisso. E por último, só respondendo a Vossa Excelência, eu disse aqui, o PT obviamente não pode estar a favor de algo que tem o objetivo meramente de produzir enfrentamento político e gracinha que muita gente faz aqui e faz lá na Câmara o tempo inteiro. Mas se tiver, pode se preparar que o PT vai estar com toda a sua força, com todos os seus integrantes, para fazer o que fizeram. Eu não estava lá, mas acompanhei. Mas nós fizemos, que era o nosso lado, no 8 de janeiro. Que eles fizeram o maior barulho, que queriam o CPI, papapá, teve a CPI, depois a CPI se virou contra quem? Contra eles mesmos, que tinham planejado e tinham tentado um golpe de Estado no Brasil.